Se alguém me contasse que um dia eu seria traída pela pessoa que me chamava de filha, eu teria rido. Se dissessem que minha sogra ofereceria 2 milhões de reais ao próprio filho para me abandonar, eu teria chamado de novela mexicana. Mas eu vivi isso. E pior, tudo isso aconteceu quando eu mais precisava de apoio. Quando eu voltei do serviço militar quebrada por dentro, tentando reconstruir minha vida com o homem que amava. Antes de voltarmos ao assunto, diga-nos de onde você está assistindo, e se essa história te emocionou, certifique-se de se inscrever, pois amanhã tenho algo muito especial reservado para você. E foi justamente nesse momento frágil que ela atacou. O céu estava cinza sobre o bairro de Monte Verde quando estacionei meu carro em frente ao pequeno sobrado onde morávamos. Era início da primavera, mas o ar ainda trazia aquele friozinho que cortava os ossos. O portão rangeu quando abri e fechei atrás de mim. Meu cachorro Thor latiu animado, pulando nas minhas pernas. O som era reconfortante, familiar. Depois de 8 anos nas Forças Armadas, sendo 3 deles em missão no exterior, eu estava de volta ao lar. Pelo menos era o que eu achava. Meu nome é Larissa Montenegro, tenho 34 anos, sou veterana da aeronáutica formada em engenharia de sistemas, e agora oficialmente de volta à vida civil. Eu havia me casado com Vinícius antes de partir para a missão mais longa, 4 anos atrás. Ele era meu porto seguro, meu parceiro desde os tempos de colégio. Na época, minha sogra, Dona Vera, chorou no meu casamento. Disse que finalmente ganhava uma filha. Disse que me amava como se fosse do sangue. Palavras bonitas demais para alguém que secretamente me via como uma ameaça. Quando cheguei naquela tarde, Vinícius não estava em casa. Trabalhava como arquiteto e às vezes fazia plantões em outros estados. Eu sabia disso. Ele me avisava sempre. Mas naquela semana, algo estava estranho. Nos últimos dias ele estava mais frio. Mais distante. Respostas curtas. Olhares que desviavam. E havia Vera. Sempre por perto. Sempre com alguma desculpa para estar na nossa casa. Ela dizia que queria me ajudar na readaptação, mas havia algo nos olhos dela, algo que eu não conseguia entender de imediato. Fui direto para o quarto. A mala ainda estava encostada no canto. Não tive coragem de desfazê-la completamente desde que cheguei. Era como se uma parte de mim ainda estivesse em outro continente. Meu uniforme dobrado estava sobre a cama. Em cima dele, um bilhete escrito à mão. Você nunca foi mulher suficiente para ele. Sem assinatura. Papel comum. Mas reconheci a caligrafia. O choque me tirou o fôlego por alguns segundos. Olhei para os lados, como se esperasse alguém aparecer atrás da porta. Mas a casa estava silenciosa, a não ser por Thor, que rosnava baixo na sala, olhando em direção à varanda. Quando saí para investigar, me deparei com Vera sentada no sofá externo, mexendo no celular. Ela agia como se não tivesse deixado um ataque direto no meu quarto. Chegou cedo hoje? Perguntei, tentando manter a compostura. Ela sorriu, mas não respondeu. Continuou digitando, os dedos rápidos demais como quem estava apagando algo. Quando me aproximei, ela rapidamente bloqueou a tela. Está tudo bem, Dona Vera? Tudo perfeito, querida, respondeu, só organizando umas coisas da igreja. Ela sempre usava esse manto da religião para se proteger. Mas naquela tarde, havia algo frio nela. Um brilho no olhar que me fez recuar meio passo. Eu era treinada para detectar ameaças. E tudo no comportamento dela gritava perigo. Mas ela era minha sogra. E eu ainda queria acreditar que estava apenas paranoica. Fui tomar banho para tentar apagar a tensão. A água quente caía sobre minhas costas marcadas por cicatrizes. Algumas visíveis, outras que só eu conhecia. Quando saí do banheiro, Vinícius havia chegado. Estava sentado na beirada da cama, olhando para o bilhete que eu havia deixado sobre o uniforme. Quem escreveu isso? Ele perguntou, a voz baixa. Eu ia te perguntar o mesmo. Ele suspirou e jogou o bilhete no lixo. Depois me abraçou, mas o abraço estava vazio. Frio. Algo estava quebrado ali, e eu não sabia como consertar. Naquela noite, fingimos normalidade. Jantamos em silêncio. Vera continuou na varanda, como se fosse a dona da casa. E eu? Eu apenas observava. Eu estava em território hostil, mas fingindo que era lar. Enquanto isso,
Algo se movia por trás das cortinas, um plano, uma tentativa lenta e calculada de me tirar do caminho, e Vera, ela não estava sozinha. Na manhã seguinte, encontrei a porta da varanda entreaberta. O vento havia espalhado algumas folhas de caderno pelo chão. Um dos papéis parou aos meus pés. Era uma carta, escrito à mão, com detalhes íntimos, como se alguém tivesse escrito um rascunho de confissão. Fiquei gelada ao ler a primeira frase: ele nunca vai te amar como eu amo. Na assinatura, apenas a letra V. Vinícius? Vera? Meu coração disparou. E, nesse instante eu soube, aquilo era só o começo. Naquela manhã, algo dentro de mim mudou. A carta nas minhas mãos era a prova de que aquela tensão não era paranoia. Aquilo era real. E se era real, eu precisava agir como quem foi treinada para reconhecer e neutralizar ameaças, com calma, foco e estratégia. Guardei a carta entre as páginas de um dos meus livros de psicologia comportamental que ainda estavam encaixotados no corredor. Se fosse o que eu estava começando a suspeitar, eu precisaria de provas, sólidas, indiscutíveis, inegáveis, e para isso, precisava esperar. Observar. Ser invisível. Fui até a cozinha, ainda com o estômago revirado. Dona Vera já estava lá, preparava café como se fosse dona do ambiente. O cheiro de café forte se misturava com o cheiro adocicado do perfume que ela usava, o mesmo que eu havia sentido, nos últimos dias, no casaco de Vinícius. Ela sorriu. Dormiu bem, querida? Melhor do que imaginei, respondi. Ela colocou 2 xícaras na mesa, uma para mim, uma para ela. Vinícius ainda dormia. Sabe, ela começou, com aquele tom disfarçado de preocupação. Acho que vocês 2 deviam conversar. Ele anda distante, você percebeu? Finja que não sabe, finja que não percebe, finja que não está juntando as peças. Ele tem trabalhado muito, talvez esteja cansado. Ou talvez esteja confuso, disse ela cruzando as pernas devagar com um sorriso torto. Acontece com muitos casais quando a mulher passa tanto tempo fora, em ambiente militar. Eles se acostumam com a ausência, e quando voltam, tudo parece estranho. Ela me olhou nos olhos, o tom era propositalmente venenoso. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é dar espaço, completou. Terminei o café em silêncio. Mas dentro de mim, a veterana que sobreviveu às zonas de conflito estava acordando. A mulher que enfrentou noites sem dormir, explosões, emboscadas. Aquilo ali era uma guerra psicológica. E Vera era uma oponente perigosa. O tipo que sorri enquanto planeja sua queda. Vinícius acordou pouco depois e veio até a cozinha. Quando me viu, pareceu surpreso. Ou desconfortável. Vera levantou e foi até ele, abraçando-o pelos ombros. O gesto durou 1 segundo a mais do que o necessário. Dormiu bem, meu filho? Perguntou ela com uma voz doce demais. Ele se afastou com gentileza. Dormi sim, mãe. Mãe. A palavra ecoou estranha, distante, como se ela estivesse ocupando um espaço que não era mais dela, que agora era meu. Mas não era isso que ela queria. Não, Vera queria reescrever os papéis, apagar o meu. Naquela tarde, Vinícius saiu para uma reunião. Eu aproveitei o tempo para revisar tudo que tinha guardado nos últimos dias. Encontrei bilhetes amassados no cesto de lixo do quarto de hóspedes, onde Vera às vezes dormia quando estava muito tarde para voltar para casa. Mensagens escritas à mão, frases cortadas, pedaços de conversas. Você merece alguém que entenda seu valor. Ela nunca vai te dar a vida que você merece. 2 milhões de reais, é o que ofereço. Você sai do casamento e segue sua vida, livre dela. 2 milhões de reais. A quantia me fez congelar. Era como se uma bomba tivesse explodido dentro do meu peito. Não era apenas chantagem emocional. Era uma negociação, um plano de suborno. Mas, de onde vinha esse dinheiro? Vera não era rica, aposentada como professora pública, vivia com uma pensão modesta. Teria ela alguém por trás? Alguém financiando esse plano? Ou era blefe? Eu precisava descobrir. Comecei a gravar. Usei meu celular antigo, que ainda tinha um bom microfone, e o escondi embaixo do sofá da sala. Programei para gravar automaticamente ao detectar voz. Também deixei uma pequena câmera ativada entre os livros da estante, voltada para a área comum onde Vera costumava ficar. E esperei.
No dia seguinte, Vinícius saiu cedo, Vera ficou, e falou ao telefone. Preparar e narrar esta história nos levou muito tempo, então, se você está gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltemos à história. Ele ainda não decidiu, mas está balançado, eu vejo nos olhos dele. Ontem ele nem dormiu direito. Silêncio. Sim, eu mostrei a proposta, mas preciso que você confirme o valor. 2 milhões é o combinado, não pode ter erro. Minha respiração parou por segundos. A gravação funcionava, a voz dela estava clara, e o pior, havia outra pessoa envolvida, alguém que bancava tudo aquilo. Um financiador oculto. No final da tarde, Vinícius chegou com expressão pesada, nos cumprimentou com um beijo na testa e foi direto para o quarto. Pouco tempo depois, eu o segui. Estava sentado na cama, com o celular na mão, parecia perturbado. Como se tivesse visto um fantasma. Está tudo bem? Perguntei, tentando parecer calma. Ele levantou o olhar, e pela primeira vez em dias, parecia vulnerável. Larissa, eu preciso te contar uma coisa, mas não sei por onde começar. O coração acelerou, eu sabia que a verdade estava prestes a sair. Ontem, minha mãe me mandou umas mensagens, e hoje, quando fui desbloquear o celular dela para mostrar uma foto no trabalho, acabei vendo o histórico de conversas. Ela está tentando nos separar. Eu sei, respondi firme. Ele franziu a testa. Como assim? Fui até o armário. Peguei a carta, depois o celular com as gravações, coloquei tudo em cima da cama. Porque ela já começou. E isso, Vinícius, é só o começo. Ele olhou tudo, leu, ouviu, e conforme o conteúdo se desenrolava, o rosto dele ia mudando, da dúvida à vergonha, da raiva ao horror. Ela ofereceu dinheiro, 2 milhões, sussurrou ele como se não conseguisse acreditar. Ela me ofereceu isso. O silêncio entre nós era pesado. E foi aí que entendi, eu estava casada com um homem que estava sendo comprado, seduzido, manipulado por quem mais deveria protegê-lo. E ele, no fundo, sabia disso. Mas a questão agora era, ele teria coragem de enfrentá-la, ou se renderia ao dinheiro. Essa era a guerra real. E eu ainda estava apenas no campo de batalha. Vinícius passou os minutos seguintes sentado na beirada da cama, com a cabeça entre as mãos, como se o peso de tudo que tinha acabado de descobrir estivesse esmagando seus ombros. O silêncio era quase ensurdecedor. Lá fora, o som de um carro passando na rua parecia distante, irrelevante. Ali dentro, a verdade finalmente tinha estourado como uma granada no meio do nosso casamento. Ela me ofereceu 2 milhões, repetiu ele, como se ainda tentasse acreditar no que dizia. 2 milhões para te deixar. E você pensou em aceitar? Perguntei direta, olhando nos olhos dele. Ele levantou a cabeça. Estava pálido. No começo, eu achei que fosse alguma brincadeira de mau gosto. Minha mãe sempre foi intensa. Mas então ela começou a insistir. Mandava mensagens, dizia que ia transferir para uma conta no exterior, que era dinheiro limpo. Disse que era um presente, para eu recomeçar minha vida com alguém que me entendesse. E você pensou em aceitar? Repeti, mais firme. Eu pensei. Mas não por causa do dinheiro. É que você voltou diferente, Lari. Você acorda gritando à noite. Você se isola. Às vezes parece que está em outro lugar. E eu não sabia como te alcançar. Minha mãe se aproveitou disso. Eu me levantei lentamente da cama, com um nó na garganta. Ele tinha razão, eu voltei diferente. Não era mais a mesma mulher que ele conheceu. Mas também, ele nunca tentou de verdade entender quem eu era agora. E isso, doía. Você teve medo da minha dor? Perguntei, tentando controlar o tremor na voz. Tive. Ele não hesitou. Tive medo de não conseguir te ajudar. De ser insuficiente. E minha mãe entrou nessa brecha, com palavras doces, com promessas, e sim, com dinheiro. E agora? Perguntei. Vai aceitar? Ele levantou-se, aproximou de mim, e tentou segurar minhas mãos. Eu recuei. Lari, eu não quero esse dinheiro, eu não quero essa sujeira, eu só quero consertar isso, com você. Então você vai confrontá-la?
Vai dizer a ela que sabe de tudo? Vai romper esse jogo doente? Houve um breve silêncio. Sim. Naquela noite pedi que ele esperasse até o dia seguinte. Eu precisava de mais provas. Precisava entender quem estava por trás dessa proposta absurda. Quem estava financiando a Vera? Ela não tinha 2 milhões guardados. Nem imóveis de alto valor. Aquilo vinha de algum lugar. Peguei as gravações e fui até um velho amigo, Murilo, ex-oficial de inteligência das Forças Armadas. Ele agora trabalhava como consultor de segurança cibernética. Nos encontramos num café discreto do centro. Isso aqui é pesado, Larissa, disse ele após ouvir os áudios e ver as imagens. Eu sei. Você consegue rastrear as ligações? As mensagens? Ele assentiu. Consigo, mas preciso de tempo e de acesso ao celular dela. Eu consigo isso. No dia seguinte propus a Vinícius que chamasse a mãe para jantar. Para conversar com calma, dissemos. Vera aceitou com um sorriso satisfeito, como se já se sentisse vitoriosa. O plano dela, em sua cabeça, estava prestes a funcionar. Naquela noite, preparei o jantar mais desconfortável da minha vida. Risoto de cogumelos, salada leve e vinho branco. Vera apareceu com um vestido justo demais para a ocasião, um perfume doce que me embrulhava o estômago. Ela beijou o rosto do filho de maneira demorada e ignorou completamente minha presença. Estou tão feliz que vocês decidiram me ouvir, disse ela, sentando-se com um ar de autoridade. Eu sei que é difícil aceitar mudanças, mas o amor verdadeiro às vezes exige decisões corajosas. Vinícius fingiu concordar com a cabeça. Eu apenas observava, com um olhar treinado. Cada palavra dela era cuidadosamente calculada. Um teatro de sedução emocional. Enquanto ela falava, ele discretamente pegou o celular da bolsa dela, com minha ajuda. Enquanto ela bebia vinho, distraída com o próprio ego, ele transferiu os dados rapidamente para o pendrive criptografado que Murilo havia preparado. A conversa seguiu. Ela se empolgou, falou demais. Você vai ter uma vida nova, meu filho. 2 milhões, a casa em Angra, liberdade, mulheres que vão te tratar como você merece. Não uma militar fria e traumatizada. Ela me lançou um olhar cortante. Eu respirei fundo. Vera, por que você me odeia tanto? Ela riu. Baixou a taça devagar. Eu não te odeio. Eu apenas sei que você não é a mulher certa para ele. Nunca foi. Você saiu, ficou anos longe e voltou um fantasma. Ele precisa de alguém viva. Alegre. Fértil. A última palavra foi cuspida com veneno. Vinícius arregalou os olhos. Mãe, pelo amor de Deus! Cala a boca, Vinícius. Você sabe que estou certa. E você já aceitou. Você só não tem coragem de dizer para ela. Ela apontou para mim. Então eu digo, Larissa, ele vai te deixar. E você vai voltar pro buraco de onde saiu. Fiquei em silêncio. Me levantei devagar e fui até o quarto. Peguei o celular, entrei em contato com Murilo e enviei os dados. Em poucos minutos ele respondeu. Larissa Bingo, tem um número com origem estrangeira. Mensagens trocadas com um contato salvo como VR. Estão usando uma empresa de fachada nas Ilhas Virgens para transferências. Mas o dinheiro vem do Brasil. De uma fundação privada ligada a um nome, Reginaldo Rangel. Meu coração disparou. Reginaldo Rangel. O ex-marido de Vera, pai de Vinícius. Um homem rico, político aposentado que sempre foi ausente. Tinha uma relação cortada com um filho e com a ex-esposa. Mas era conhecido por manter uma fortuna escondida em paraísos fiscais. Agora faz sentido, murmurei. Voltei à sala. Vera, você não está fazendo isso sozinha, está? Ela congelou. Como assim? Reginaldo Rangel. Ele é o banco por trás da sua guerra particular, não é? Ele quer destruir meu casamento tanto quanto você. Ela empalideceu. Pela primeira vez, ficou sem palavras. E naquele instante eu soube que estava certa. Mas ainda faltavam peças nesse quebra-cabeça. E eu estava pronta para encaixar cada uma delas. O silêncio que tomou conta da sala após eu mencionar o nome de Reginaldo Rangel era denso, quase palpável. Vera, por um breve segundo, perdeu o domínio da situação. O olhar dela, que antes era seguro, altivo, cheio de desprezo,
agora vagava entre mim e Vinícius como o de uma criança pega mentindo. Mas o silêncio não durou muito. Ela logo se recompôs, respirou fundo e sorriu como quem usa o cinismo como escudo. Então é isso? Agora vocês dois vão me julgar? Ela cruzou os braços. Não é como se ele fosse um pai presente, Larissa. Você não sabe o que eu passei com aquele homem. Não estou te julgando pelo passado, Vera. Estou te julgando pelo presente. Pelo que você está tentando fazer com o próprio filho. A minha voz saía calma, firme, como em uma missão de reconhecimento. E pelo que está fazendo comigo. Você acha que é fácil ver o meu filho virar um fantasma? Ela retrucou. Você acha que essa farsa de casamento militar, cheio de ausência e dor, é o que ele merece? Você não quer proteger o Vinícius, Vera. Você quer controle. E agora sabemos que não está agindo sozinha. Me aproximei um passo. Você tem um acordo com Reginaldo. Ela hesitou, os olhos faiscando de raiva. Ele quer o filho dele de volta, disse ela, quase num sussurro, e está disposto a pagar para isso acontecer. Vinícius se levantou devagar, como se aquele momento estivesse rasgando tudo o que ele achava que sabia sobre a própria família. Pagar para quê, mãe? A voz dele saiu embargada. Para me comprar? Como se eu fosse um bem da família. Ele quer corrigir o erro de te deixar com uma mulher fraca, instável, que vive no mundo dela. Ela me lançou mais um olhar venenoso. Ele disse que você merece uma vida nova. Ele quer te dar isso. Eu só concordei em ajudar. E você se vendeu por isso? Ele perguntou quase gritando. Você se vendeu para um homem que destruiu a nossa família? Eu me vendi por você, ela rebateu. Tudo o que eu fiz foi por você, para te ver feliz, para te libertar. Isso não é liberdade, mãe. Isso é prisão disfarçada de carinho. Ele passou a mão no rosto, exausto. Eu não quero esse dinheiro. Eu nunca quis esse plano. E agora você me faz sentir vergonha de ser seu filho. Ela tentou se aproximar, mas ele recuou. Não encosta em mim. A voz dele saiu fria, dura, como eu nunca tinha ouvido antes. Vera parecia não acreditar. Pela primeira vez, a confiança que sempre exalava começou a ruir. Ela girou nos calcanhares, pegou a bolsa com mãos trêmulas e saiu da casa sem olhar para trás. Ficamos em silêncio por vários minutos, eu e Vinícius, apenas o som do relógio na parede preenchia o ambiente. Você realmente acredita que ela faria tudo isso sozinha? Perguntei por fim. Ele balançou a cabeça. Não. E agora que Reginaldo está envolvido, é maior do que pensei. Na manhã seguinte, fui até a casa de Murilo. Levei os registros, as gravações completas e pedi que ele me ajudasse a montar um dossiê. Eu conhecia o mundo militar. Sabia como reunir informações, compilar provas, cruzar dados. Em poucas horas Murilo tinha rastreado os e-mails enviados a Vera. Contas codificadas, com remetentes ligados a uma rede de empresas fantasmas, todas ligadas a Reginaldo. Mas havia mais. Um dos e-mails continha um anexo com o rascunho de um acordo pré-nupcial, com cláusulas preparadas caso Vinícius se divorciasse de mim, tudo esquematizado, com data, com testemunhas. Era um plano antigo. Reginaldo estava esperando o momento certo para agir. E agora, com Vera como aliada, ele tinha tentado de novo. Usando o elo mais fraco da corrente, a insegurança emocional de Vinícius. Voltei para casa com o estômago revirado. Vinícius estava no sofá, olhando o celular. Meu pai me mandou uma mensagem, disse ele ao vereador, primeira em anos. E o que dizia? Ele virou a tela para mim. 3 frases simples. Você sabe o que está em jogo. Pense bem, 2 milhões não são só dinheiro, são liberdade. Ele realmente acha que isso vai funcionar. Eu respirei fundo. Acha que você vai esquecer tudo por causa de uma transferência bancária. Ele nunca me conheceu de verdade. Vinícius bloqueou o número na minha frente. Mas agora eu quero fazer algo. O quê? Expor isso. Tornar público. Provar que eles tentaram destruir meu casamento com dinheiro sujo. Isso pode ser perigoso, Vinícius. E ficar calado é seguro? Vera e Reginaldo não vão parar, eles só recuam quando expostos. Ele estava certo. E, pela primeira vez, eu vi nos olhos dele o mesmo tipo de determinação que aprendi a reconhecer em soldados antes de uma missão difícil.
Então vamos fazer isso direito, respondi. Naquela noite, entre pastas e documentos, começamos a montar nosso plano, mas eu sabia. Expor o que eles estavam fazendo não seria apenas uma questão de coragem. Seria uma guerra. E nós dois estávamos prestes a entrar no campo de batalha juntos, pela primeira vez. Naquela noite, enquanto montávamos o dossiê sobre tudo o que tínhamos descoberto, eu me peguei observando Vinícius. Ele estava concentrado, sério, anotando detalhes, cruzando dados, organizando arquivos. Era como se uma parte adormecida dele tivesse despertado. Pela primeira vez em muito tempo, estávamos unidos, não só como casal, mas como aliados em uma guerra invisível. Você tem certeza disso? Perguntei, enquanto separava as mensagens trocadas entre Vera e Reginaldo. Tenho. Não quero mais viver com medo ou vergonha. Eles acharam que podiam me comprar, que eu era um boneco. Mas agora é diferente. Agora eu vejo. Vai ser difícil, avisei. Reginaldo tem contatos, influência. Vera conhece nossos pontos fracos. Mas você é uma veterana. Ele sorriu de canto. E eu tenho você do meu lado. Aquela frase mexeu comigo, não por romantismo barato, mas porque me lembrou quem eu era antes da guerra. Uma mulher que sabia lutar, que enfrentava desafios de frente, e principalmente que não aceitava ser manipulada. No dia seguinte, marcamos um encontro com uma advogada conhecida minha, Patrícia Cardoso, ex-promotora, agora atuando com denúncias de corrupção privada. Ela nos recebeu em seu escritório discreto, num prédio antigo no centro da cidade. Isso aqui é sério, Larissa, disse ela, após ouvir tudo. Você tem noção do que está prestes a fazer? Tenho, mas não posso ficar calada. Não depois de tudo. E você, Vinícius? Ela se virou para ele. Está pronto para expor a própria mãe, o próprio pai? Ele assentiu. Eles me expuseram primeiro. Tentaram destruir meu casamento com dinheiro e mentira. Agora é minha vez de mostrar quem são. Patrícia começou a analisar o material, os áudios, as mensagens, os extratos. Cada detalhe revelava o tamanho da rede que Reginaldo usava para mover dinheiro e manipular pessoas. A coisa era maior do que pensávamos. Esse caso pode virar manchete nacional, Larissa. Vocês têm provas sólidas, mas precisam de estratégia e de proteção. Proteção? Perguntei, desconfiada. Se isso cair nos ouvidos errados, vocês vão virar alvo. Não estamos falando de um homem comum. Reginaldo é poderoso, mesmo aposentado. E Vera, bom, ela tem muito a perder. Então o que sugere? Vinícius perguntou. Vamos fazer em duas frentes. Primeiro, registrar um boletim de ocorrência com as provas, em sigilo. Segundo, preparar uma denúncia para a imprensa. Um dossiê completo com tudo documentado. Mas vamos entregar isso para alguém confiável. Eu conheço alguém, disse, lembrando de uma jornalista investigativa que me entrevistou anos atrás sobre missões militares no exterior, Ana Cecília. Corajosa. Justa, sem laços políticos. Ótimo. Preparem tudo, mas cuidado. Patrícia nos encarou com seriedade. Pessoas assim não recuam sem lutar. Saímos do escritório com o coração acelerado. Era real. Estávamos enfrentando dois inimigos íntimos, que conheciam nossas fraquezas, nossos medos, nossos silêncios. Mas agora tínhamos algo que eles não esperavam, a verdade e coragem para expô-la. No caminho de volta para casa, Vinícius recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ele atendeu com o viva voz ligado. Filho, era a voz de Reginaldo, fria, calculada. Eu soube que você e a Larissa andam vasculhando coisas que não deviam. A gente sabe de tudo, pai. Sabemos da grana, das mensagens, do plano. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Não seja estúpido, Vinícius. Isso não é um jogo. É a sua vida. Sua chance de liberdade. E essa mulher ao seu lado, ela vai te arrastar pro fundo. Você sabe disso. Essa mulher ao meu lado me mostrou quem você é de verdade. E por isso eu sou eternamente grato. Então vai mesmo trair o próprio pai? A voz endureceu. Você não sabe com quem está mexendo. Ah, eu sei sim. Estou mexendo com alguém que acha que tudo tem preço. Mas eu sou teu filho, e tenho valor. Desligou na cara dele. E ficou ali, encarando nada como se tivesse acabado de romper um ciclo de décadas em segundos. Naquela noite, enquanto preparávamos os últimos arquivos para enviar a Ana Cecília,
recebemos uma visita inesperada. Era Vera. Ela estava com os olhos vermelhos, sem maquiagem, com a voz fraca. Posso entrar? Olhei para Vinícius, que hesitou, mas assentiu. Ela entrou devagar, olhando tudo como se fosse a última vez, sentou-se no sofá, segurando a bolsa no colo como se fosse um escudo. Eu sei que vocês vão me destruir, a voz dela era baixa. Sei que vocês têm provas que vão para a imprensa, que vão para a polícia. E talvez vocês estejam certos. Você veio confessar? Perguntei. Não. Ela respirou fundo. Vim pedir que pensem no Vinícius. Ele vai perder tudo se isso estourar. O nome. A reputação. A família. Não me coloca nesse pacote, mãe. Ele respondeu com firmeza. Você se colocou nessa posição. Agora assuma. Ela se levantou devagar. Você não sabe o que Reginaldo é capaz de fazer. Eu aceitei o dinheiro dele porque eu tinha medo. Medo de perder tudo. Medo de ficar sozinha. Medo de ser irrelevante. E para isso tentou destruir minha vida? Perguntei, sem levantar a voz. Ela não respondeu. Apenas saiu. Sem mais uma palavra. Mas naquele olhar final, vi o que ela nunca admitiria: arrependimento. Ainda assim, era tarde. Os dados estavam prontos. As provas compiladas. E a guerra que eles começaram, agora era nossa vez de terminar. E no dia seguinte, o mundo conheceria a verdade. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que o mundo estava diferente. Não era apenas ansiedade. Era uma mistura de alívio, medo e uma coragem que queimava no peito. Vinícius já estava acordado, sentado à mesa da cozinha com um café forte nas mãos, encarando o celular como se fosse um detonador prestes a ser ativado. Está pronta? Ele perguntou, sem tirar os olhos da tela. Assenti, embora por dentro uma parte de mim gritasse para recuar, mas essa parte já não tinha mais voz. Não depois de tudo. Às 9h em ponto enviei o dossiê completo para Ana Cecília, mensagens, áudios, prints, documentos, tudo que provava o esquema, tudo que revelava a rede silenciosa de manipulação que cercava nosso casamento. Em poucos minutos ela respondeu. Recebido, isso é maior do que imaginava. Preciso confirmar algumas fontes, mas vou publicar. E prometo, vai sair limpo, com respeito à verdade. Vinícius soltou o ar com força, como se tivesse prendido a respiração por dias. Ficamos ali, em silêncio, escutando os segundos passarem enquanto o mundo lá fora seguia alheio à bomba que estava prestes a explodir. Às 14h a matéria saiu. O título era direto. Esposa de veterana militar denuncia plano milionário articulado por sogra e pai biológico para forçar divórcio e reaproximação forçada. A reportagem viralizou em minutos, sites de notícias replicaram, a hashtag com nosso sobrenome começou a circular nas redes. Pessoas de todo o país comentavam, reagiam, se indignavam. Muitos nos apoiavam. Outros duvidavam. E, como era de se esperar, alguns nos atacavam, especialmente Vera. Mas o que nos surpreendeu foi a reação pública de Reginaldo. 2 horas após a matéria ser publicada, ele deu uma entrevista exclusiva a um canal conservador e tentou inverter a narrativa. Isso tudo é um mal-entendido, disse ele, com a frieza de quem treina manipulação há anos. Eu apenas tentei me reconectar com meu filho. Jamais ofereci dinheiro para destruir um casamento. Estou sendo caluniado por uma mulher desequilibrada, com traumas de guerra e sede de vingança. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Vinícius socou a mesa. Ele ousou te chamar de desequilibrada, depois de tudo? É a tática dele, me pintar como instável, emocionalmente abalada, usar meu passado militar contra mim. Isso só prova que acertamos em cheio. Ele pegou o celular. Hora de ir além, vamos mostrar quem ele é de verdade. E foi o que fizemos. Publicamos trechos dos áudios originais, com a voz dele oferecendo os 2 milhões de reais. Com detalhes. Com ameaças, com desprezo, deixamos tudo no ar sem edição, de forma crua, como ele falou. A repercussão foi ainda mais forte. Programas de televisão começaram a comentar, influenciadores discutiam o caso ao vivo. Especialistas jurídicos analisavam as possíveis consequências legais.
E, de repente, o nome Reginaldo Rangel já não era mais apenas uma sombra do passado, era um símbolo de corrupção emocional e manipulação familiar. Naquela noite, a campainha tocou. Era um oficial de justiça. Entregou uma intimação. Reginaldo havia entrado com um processo por difamação contra mim. Vinícius leu o papel e riu, incrédulo. Ele realmente acha que vai nos calar com isso? É um ataque, mas também é um erro. Agora ele abriu espaço para que todas as provas sejam levadas ao tribunal. Você está pronta para isso? Estou. Eu encarei o espelho na sala. Treinei anos para enfrentar inimigos de uniforme. Agora, é hora de enfrentar os que usam terno. Nos dias seguintes, Vera desapareceu. Desligou o telefone, saiu das redes, sumiu da cidade. Alguns diziam que ela estava com medo. Outros, que estava escondida por orientação dos advogados. Mas algo em mim dizia que ela estava revendo cada decisão, cada mentira, cada passo no jogo sujo que armou. E Vinícius, ele floresceu, pela primeira vez, estava livre do peso invisível de agradar a mãe a qualquer custo, livre da figura opressora do pai. E principalmente livre da culpa por me amar, mesmo quando todos ao redor queriam destruir o que tínhamos. Começamos a receber mensagens de mulheres que viveram situações parecidas, milhares. Sogras manipuladoras, pais ausentes que voltam só quando há interesse, casais que se fortaleceram quando decidiram escolher um ao outro, acima de tudo. Ali percebi que a nossa história era maior do que nós dois. Era sobre resistência emocional, sobre confiança, sobre não se vender por dinheiro, nem por amor doentio. E era também sobre recomeços. Na semana seguinte, Patrícia entrou em contato. Temos um promotor interessado no caso. Ele quer abrir investigação sobre lavagem de dinheiro. Reginaldo está em maus lençóis. E Vera? Se ela colaborar, pode ter a pena atenuada, mas precisa decidir logo. O cerco está fechando. O telefone tocou novamente naquela noite. Era um número desconhecido. Quando atendi, do outro lado a voz baixa de Vera. Eu quero falar. Comigo? Com vocês, mas cara a cara. Por quê? Porque eu errei e agora eu sei o quanto. Naquele momento, soube que o fim dessa guerra estava próximo. Mas ainda faltava um último confronto. E esse confronto seria pessoal. O dia seguinte amanheceu nublado, como se o céu sentisse o peso da conversa que estava por vir. Vera marcou de nos encontrar em um café discreto, afastado do centro, onde ninguém a reconheceria. Chegamos alguns minutos antes. Vinícius estava inquieto, batendo os dedos na mesa, olhando para a porta a cada 2 segundos. Eu, por dentro, tentava manter a serenidade que aprendi em zonas de guerra. Mas isso era diferente. A guerra agora era contra um nome que já chamei de mãe durante anos. Quando ela entrou, foi quase irreconhecível. Sem maquiagem, sem os brincos caros, sem o salto habitual, apenas uma mulher quebrada. Sentou-se devagar, como se cada gesto exigisse esforço. Obrigada por virem, disse ela com a voz embargada. Sei que sou a última pessoa que vocês gostariam de vereador. Por que chamou a gente, mãe? Vinícius foi direto, sem a frieza de antes, mas também sem abrir brechas emocionais. Ela suspirou. Porque eu estou cansada de fingir, cansada de seguir um roteiro que o Reginaldo escreveu para mim décadas atrás. Eu a observei com cautela, ainda não confiava. Aquela mulher tinha tentado destruir meu casamento, subestimar minha dignidade e comprar o próprio filho. Mas havia algo diferente ali, algo que não se encenava com facilidade, arrependimento. Desde o começo, ela continuou, tudo foi uma tentativa desesperada de manter o que eu achava que era controle. Quando Vinícius casou com você, Larissa, eu me senti descartada, senti que ele estava indo embora de vez. E isso me assustou. Assustada ou não, você me traiu, respondi. Tentou me pintar como instável. Usou meu passado militar como se fosse doença. Tentou seduzir seu próprio genro. Ela abaixou os olhos, envergonhada. Eu sei, não há desculpas para isso. Só contextos. Reginaldo sempre teve esse poder sobre mim. Ele me manipulava com promessas, com ameaças veladas, com aquele jeito de falar que te faz acreditar que tudo o que você sente é exagero. Quando ele me mostrou o plano de separar vocês, eu não hesitei. Porque no fundo ainda era prisioneira dele. E os 2 milhões? Vinícius perguntou.
Era real? Ela assentiu lentamente. Era, ele queria te trazer para o lado dele. Fazer de você o sucessor que sempre desejou, mas que você nunca quis ser. O dinheiro era o preço pela tua lealdade. Pela sua alma. E agora? Perguntei. Por que mudar agora? Porque tudo saiu do controle. A exposição, a vergonha pública, a pressão. E principalmente, ela respirou fundo, porque ver vocês dois juntos, mesmo depois de tudo, me fez lembrar o que é amor de verdade. Eu nunca tive isso com Reginaldo. Eu só obedeci. Vivi uma vida que não era minha. Silêncio. Vera então tirou da bolsa um pendrive. Colocou na mesa com cuidado, como quem entrega algo sagrado. Aqui tem mais provas. Contratos falsos, registros de transferências para paraísos fiscais, conversas dele com outros envolvidos. Se isso for entregue à promotoria, ele cai. E por que você está nos dando isso? Vinícius perguntou, ainda desconfiado. Porque eu quero fazer a coisa certa antes de perder tudo. Talvez seja tarde para ser perdoada. Mas ainda não é tarde para ser útil. Peguei o pendrive e o guardei no bolso do casaco. Isso vai direto para Patrícia, disse. Mas não pense que isso apaga o que você fez. Ela assentiu, já esperando aquela resposta. Eu sei. Mas quero tentar. Mesmo que seja só por mim. A conversa terminou ali. Ela se levantou, ajeitou a bolsa nos ombros, e antes de sair, olhou para nós uma última vez. Larissa, cuida dele. Você é mais forte do que eu jamais fui, e você salvou o homem que eu ajudei a ferir. E então foi embora. Dessa vez sem drama, sem manipulação, sem meias palavras. Voltamos para casa em silêncio. Não havia mais nada a dizer naquele momento. Tudo estava agora nas mãos da justiça e da verdade. No dia seguinte, entregamos o pendrive para Patrícia. Ela levou o material direto à promotoria, que já conduzia a investigação. As provas de Vera eram devastadoras. Mais do que esperávamos. Reginaldo não só havia orquestrado nosso drama familiar, mas também usava empresas de fachada para desviar verbas públicas desde sua aposentadoria. O escândalo deixou de ser uma questão privada, agora era um caso federal. Isso aqui muda tudo, disse Patrícia. O nome de vocês vai continuar em evidência por um tempo. Mas não mais como vítimas de uma guerra doméstica, e sim como as pessoas que derrubaram um império corrupto. Vinícius estava sentado ao meu lado, com a expressão calma. Pela primeira vez, vi nele a paz de alguém que havia rompido com seu passado. E agora? Ele perguntou. O que acontece com a gente? Olhei para ele, sorrindo de leve. Agora a gente vive, sem medo, sem mentiras. Sem precisar provar nada para ninguém além de nós mesmos. Ele pegou minha mão. E pela primeira vez em muito tempo, aquilo não era apenas um gesto de afeto. Era um pacto silencioso. De quem sobreviveu ao caos. E escolheu recomeçar. Mas ainda havia mais por vir. A justiça estava apenas começando a agir. E nem todos iriam aceitar a derrota em silêncio. O Brasil todo agora sabia quem era Reginaldo Rangel. As manchetes estampavam não apenas seu envolvimento na tentativa de destruição do nosso casamento, mas também esquemas financeiros obscuros, lavagem de dinheiro e uso de laranjas para movimentar milhões. O que antes era apenas um pesadelo íntimo se tornara um escândalo nacional. No entanto, havia algo que ninguém via, o impacto emocional disso tudo em mim. Por mais que eu me mostrasse forte, centrada, decidida, e eu era tudo isso, havia momentos de silêncio absoluto em que tudo desabava. Às vezes de madrugada, eu acordava com a respiração presa, como nos piores dias de patrulha no Afeganistão. Era como se a guerra nunca tivesse me deixado realmente. Só trocar o cenário, de desertos ensolarados para salas de jantar com palavras afiadas como balas. Naquela semana, recebi uma ligação inesperada. Era do Ministério da Defesa. Sargento Montenegro, aqui é o Capitão Ribeiro, do setor de reintegração de veteranos. Recebemos seu nome através da imprensa, e gostaríamos de conversar com você sobre um possível projeto em parceria com a Força Aérea e entidades civis. Temos muito a aprender com sua resiliência. Por um segundo, fiquei sem reação. Me desculpe, vocês querem o quê? Sua história virou símbolo de força e superação.
Queremos criar um programa que ajude outros militares a se reintegrarem na sociedade, emocional e profissionalmente. E acreditamos que você pode liderar isso. Era como se o universo estivesse me devolvendo algo, uma chance real de transformar dor em direção. Aceitei o convite. Nas semanas seguintes comecei a trabalhar ao lado de psicólogos, assistentes sociais e ex-combatentes que, como eu, carregavam cicatrizes invisíveis. Eu falava, orientava, escutava, e em cada rosto que me ouvia via um pedaço meu. Era mais do que um emprego. Era missão. Enquanto isso, o caso de Reginaldo ganhava força na justiça. As provas entregues por Vera eram tão contundentes que o juiz autorizou a quebra de sigilo bancário dele e de 3 empresas ligadas ao seu nome. Descobriram imóveis em nomes de funcionários fantasmas, contas no exterior, depósitos de valores incompatíveis com sua renda declarada. A cada nova revelação eu sentia uma mistura de justiça e tristeza. Aquele homem era meu pai biológico, um título que agora soava quase ofensivo. Ele havia escolhido o poder acima de qualquer afeto, usou a própria família como peões num jogo sujo que por muito pouco não me destruiu. Mas a reação mais inesperada veio da própria Vera. Na 3ª semana após nossa última conversa, ela apareceu na porta da nossa casa. Não ligou antes, apenas bateu. Quando abri, vi que não trazia maquiagem, joias ou falsidades. Apenas uma pasta em mãos e olhos mais sinceros do que eu jamais tinha visto nela. Preciso te mostrar uma coisa, disse com a voz baixa. Posso entrar? Eu hesitei, mas permiti. Sentamos na sala. Vinícius, desconfiado, ficou de pé ao lado do sofá. O que é isso agora, mãe? Ela abriu a pasta. Documentos, antigos. Cópias de contratos, fotos, até cartas. Isso é minha confissão completa. Vou entregá-la à promotoria. Mas queria que você, Larissa, soubesse antes. Porque você é a única que nunca me deveu nada, e mesmo assim foi a mais atacada. Peguei os papéis e comecei a ler. Entre as páginas, estava sua assinatura em acordos que permitiram desvios de verbas públicas. Detalhes de contas no exterior em seu nome. Mas o que mais me chocou foi uma carta, escrita à mão, datada de 2011. Se um dia eu tiver que escolher entre o dinheiro do Reginaldo e a paz da minha família, que Deus me perdoe, mas sei o que vou fazer. Assinada, Vera L. Rangel. Olhei para ela, incrédula. Você sabia que isso ia nos destruir desde o começo? Ela assentiu com lágrimas nos olhos. Mas achei que poderia controlar, achei que poderia manipular tudo e ainda assim manter meu filho por perto. Foi egoísmo, medo e covardia. Vinícius se sentou finalmente com um olhar perdido. Por que agora, mãe? Por que ver você ao lado dela, mesmo depois de tudo, me fez entender o que eu nunca tive coragem de viver, um amor que não precisa de máscara. E se eu puder pelo menos uma vez fazer a coisa certa, que seja agora. Na manhã seguinte, Vera entregou a confissão oficialmente. O promotor responsável incluiu o material no processo, e o advogado de Reginaldo entrou em pânico. Era o início do fim para ele. E, surpreendentemente, o início de algo novo para ela também. Dias depois, uma emissora me convidou para participar de um programa sobre resiliência feminina. Não aceitei de imediato, não era sobre fama, mas Vinícius me olhou e disse: o mundo precisa conhecer você como eu conheço. Fala, mostra. Representa quem, como você, já foi invisível. Aceitei. Na gravação falei sobre minha vida militar, sobre os traumas, sobre a traição familiar. Mas acima de tudo falei sobre reconstrução. Sobre a coragem de amar novamente, mesmo depois de ter sido quebrada. Sobre perdoar. Não por fraqueza, mas por força. Quando saí do estúdio, havia uma fila de mulheres me esperando, algumas com lágrimas, outras com sorrisos, todas com histórias pesadas. Ali, percebi que tudo isso, o caos, a dor, a queda e a redenção tinham um propósito. E esse propósito estava só começando a se revelar. A cada nova semana, era como se a poeira da guerra começasse finalmente a assentar. Mas mesmo quando a tempestade passa, o chão ainda está coberto de destroços, e alguns ferimentos demoram a cicatrizar. O caso de Reginaldo Rangel estava prestes a ir a julgamento.
A mídia acompanhava com atenção, e o nome da nossa família ainda era citado em quase todos os jornais de grande circulação. O curioso era que, mesmo com tanta exposição, eu não sentia mais vergonha. Sentia, sim, um peso. Mas não era culpa, era responsabilidade. Como se minha história não fosse só minha agora, mas de todas as mulheres que me paravam na rua, me mandavam mensagens e diziam: eu também sobrevivi. Enquanto isso, o projeto com o Ministério da Defesa tomava forma. Dei nome a ele Raízes Fortes. A proposta era simples, mas poderosa: conectar veteranos em reintegração com profissionais civis e criar uma rede de apoio emocional, jurídico e profissional para quem, como eu, teve que reaprender a viver fora da farda. No fundo, aquele era meu novo combate. Só que dessa vez, a trincheira era feita de histórias. Foi nesse cenário que recebi uma ligação que congelou meu corpo inteiro. Larissa, é a delegada Karina, precisamos conversar. Seu pai biológico, ele fugiu da prisão domiciliar ontem à noite. Senti minha garganta fechar. Como assim fugiu? Ele desativou a tornozeleira, subornou o segurança particular e deixou o condomínio onde estava. Acreditamos que ele esteja tentando fugir do país, mas há indícios de que ele pode tentar contato com você antes disso. Era inacreditável. Mesmo com todas as provas, todos os processos e a idade avançada, Reginaldo ainda acreditava que podia controlar o jogo. Ou pior, acreditava que podia me usar uma última vez. O que eu faço? Perguntei, tentando manter a calma. Fique onde está. Não atenda a números desconhecidos. Vamos aumentar a vigilância ao redor da sua casa. E Larissa, a delegada hesitou antes de completar. Se ele entrar em contato, nos avise. Não tente enfrentá-lo sozinha. Desliguei o telefone e fechei os olhos. Aquela sensação, a mesma que senti nos desertos do Afeganistão quando a noite caía, e o inimigo podia estar em qualquer sombra. Eu não tinha medo de morrer, tinha medo de tudo que construímos ser despedaçado por mais uma armadilha. Vinícius percebeu imediatamente minha mudança de expressão. O que aconteceu? Ele fugiu. A polícia acha que pode tentar falar comigo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou, pegou o telefone e ligou para a delegada confirmando os dados. Após a conversa, olhou para mim com firmeza. Se ele vier até você, dessa vez sou eu quem vai proteger a nossa casa. Aquilo me emocionou, porque Vinícius nunca foi do tipo salvador, ele era parceiro. Sempre me viu como igual. Mas naquele momento, entendi que seu instinto de proteção não vinha de ego. Vinha de amor. Naquela noite, não dormimos. A casa estava silenciosa, mas cada som lá fora parecia amplificado. Um carro freando na rua, o latido de um cachorro, o clique metálico de algum portão abrindo. Tudo parecia suspeito. Às 3h17 da manhã da madrugada, meu celular tocou. Número desconhecido. Olhei para a tela. Meu coração parecia uma bomba relógio. Vinícius segurou minha mão e balançou a cabeça negativamente, mas eu atendi. Alô? Do outro lado, silêncio. Depois, uma voz arrastada, mais fraca do que me lembrava, mas inconfundível. Larissa, sou eu. O que você quer? Só ouvir sua voz, antes de ir. Fiquei em silêncio. Você tem ideia do que causou? Perguntei, com a voz firme. Mais do que você imagina, mas eu não liguei para discutir, só queria dizer que você venceu. Essa frase me atravessou. Vencer o quê? Uma guerra que eu nunca escolhi lutar? Não. Você venceu o destino, venceu minha herança, você virou algo que eu jamais conseguiria ser, alguém decente. Então por que ligou? Quer que eu diga que te perdoo, que entendo sua loucura? Ele riu, com amargura. Não. Só queria dizer que, se tiver uma próxima vida, espero que nela, eu seja sua filha, e que você seja minha mãe. Desligou. Fiquei paralisada por alguns segundos. Vinícius, preocupado, tentou perguntar o que tinha acontecido, mas eu apenas balancei a cabeça. Não havia o que explicar. Aquela ligação foi o último suspiro de um homem derrotado por sua própria escuridão. Horas depois, a polícia o localizou tentando embarcar com documentos falsos para o Uruguai. Foi preso na pista de decolagem de um aeroporto clandestino.
Dessa vez, não haveria mais acordos. Não haveria mais fugas. A justiça finalmente havia o alcançado. E eu? Eu estava, pela primeira vez em anos, em paz. Mas a vida tinha mais surpresas reservadas. Algumas boas. Outras, nem tanto. E o que viria a seguir, mudaria para sempre a maneira como eu via o amor, o perdão e o poder que uma mulher tem quando se recusa a ser vítima. Depois da prisão definitiva de Reginaldo, o país voltou os olhos para o julgamento. Mas, para mim, aquele capítulo já estava fechado. Pela primeira vez em muito tempo, meu nome não era mais sinônimo de escândalo, era sinônimo de superação. Comecei a ser convidada para dar palestras. Universidades, instituições militares, ONGs, todos queriam ouvir a história da veterana que sobreviveu a uma guerra no exterior e outra ainda mais cruel dentro de casa. Numa dessas palestras, ao final, uma jovem me abordou. Devia ter uns 23 anos, cabelo crespo amarrado num coque improvisado, olhos firmes mas cansados. Você é a Larissa Montenegro? Sou sim, tudo bem? Ela respirou fundo, como quem está segurando algo há muito tempo. Meu nome é Jéssica, eu fui estagiária do Reginaldo, e eu tenho algo que talvez você precise, vereador. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Ainda que ele estivesse preso, o nome dele tinha o poder de acender alarmes no meu peito, mas o que ela tirou da bolsa não era uma ameaça, era uma chance. Um pendrive. Azul, com uma fita vermelha enrolada. Eu gravei conversas, reuniões, nada ilegal, eram reuniões públicas, mas você precisa entender o que acontecia por trás. E também tem coisas que talvez te ajudem a entender o que a Vera passou. Tem gravações em que ele falava dela como se fosse um peão. Ele manipulava todos. Fiquei em silêncio. Aquilo poderia ser só mais uma peça num quebra-cabeça de 1000 lados. Ou poderia ser a última peça que eu nem sabia que faltava. Por que você está me dando isso agora? Ela mordeu os lábios, hesitando. Porque eu também fui usada. E você é a única pessoa que teve coragem de quebrar isso. Agradeci e guardei o pendrive com cuidado. À noite, depois que Vinícius dormiu, sentei diante do notebook, coloquei fones de ouvido e comecei a ouvir. As primeiras gravações eram frias, técnicas. Reginaldo negociando verbas, pressionando deputados, comentando cifras. Mas então, veio uma pasta com o nome pessoal. E ali, a máscara caiu. Numa das gravações, ele estava ao telefone com um homem que parecia ser um assessor. A Vera já está instável. Eu empurro ela pro Vinícius e deixo a Larissa de lado. O garoto se divide, perde a confiança, e eu coloco outra mulher no caminho dele, alguém mais moldável. E se ele não cair? O assessor pergunta. Eu tenho plano bairro dinheiro. Ninguém resiste a 2 milhões, especialmente quando a mulher dele vive no modo soldado mandando em tudo. Meus olhos se encheram de lágrimas, não por dor, por raiva, raiva de como ele me via. Como uma peça fora do padrão, que precisava ser substituída. Continuei ouvindo. Em outro trecho, ele ria ao contar como convenceu Vera a se humilhar por amor ao filho. Ela acha que me seduz, coitada. Mal sabe ela que só tá servindo para confundir o moleque, mas o papel dela acaba logo. Depois que ele pediu o divórcio, boto ela para correr também. Parei. Retirei os fones. Fiquei ali, em silêncio. O que fazer com aquilo? Parte de mim queria apagar tudo, queimar aquele passado, mas outra parte sabia que havia algo maior em jogo. A história precisava ser completa, não por vingança, mas por verdade. No dia seguinte, levei o material ao Ministério Público. Eles incluíram os áudios como prova complementar, e, apesar de não serem decisivos no julgamento criminal, serviriam como evidência para novas investigações de manipulação psicológica e abuso de poder. Mas algo inesperado aconteceu. Vera me ligou. Podemos conversar? Nos encontramos num café discreto, longe de câmeras ou olhares curiosos. Ela estava abatida, mas sem a maquiagem da mentira. Eu soube dos áudios, disse sem rodeios, e obrigada por não me expor. Não fiz isso por você, fiz por mim, e por todas as mulheres que ele tentou destruir. Ela concordou, olhando para a xícara de café. Eu fui fraca, egoísta, e me deixei ser usada, mas pela primeira vez em décadas, estou tentando recomeçar. O recomeço é possível, Vera, mas exige verdade e constância. Ela sorriu de leve,
Um sorriso cansado, mas sincero. Engraçado, eu sempre te vi como uma ameaça, mas você foi a única que me estendeu a mão quando ninguém mais faria. Terminamos o café em silêncio. Não éramos amigas, não seríamos, mas havia, ali, um tipo de trégua. Nos dias que seguiram voltei ao projeto Raízes Fortes, com ainda mais força. Incluí uma nova vertente, apoio a familiares de veteranos. Porque, muitas vezes, a guerra que enfrentamos não é só nossa. É herdada, compartilhada ou imposta por quem deveria nos amar. E assim, sem que eu percebesse, minha história deixava de ser só sobre dor, passava a ser sobre reconstrução, sobre como mesmo depois de ser quebrada de 1000 maneiras, uma mulher pode se levantar, reerguer sua vida, e ainda estender a mão a quem tentou puxá-la para o fundo. Mas o destino ainda me guardava um capítulo final. E esse seria o mais surpreendente de todos. Meses se passaram desde que entreguei as gravações ao Ministério Público e tive aquela conversa com Vera. Eu sentia, finalmente, como se estivesse construindo uma vida minha, sem vozes alheias tentando me controlar, sem fantasmas do passado rondando minha casa, sem manipulação. Era uma liberdade quase estranha, como aprender a respirar de novo. O projeto Raízes Fortes crescia. Havíamos firmado parceria com o governo de 2 estados, e o apoio a veteranos e suas famílias já alcançava centenas de pessoas. O nome Larissa Montenegro tinha mudado de significado. Não era mais a mulher traída, nem a filha do escândalo. Era a fundadora, a veterana, a força. Foi em uma dessas manhãs em que o telefone tocou e meu mundo tremeu mais uma vez. Larissa, a voz do outro lado era da delegada Karina. Eu preciso que você venha até a delegacia. Temos uma situação que envolve seu nome. Aquela frase foi um gatilho imediato. Uma parte de mim queria perguntar: é ele de novo? Mas eu sabia que Reginaldo estava sob vigilância máxima. O que aconteceu? Não posso entrar em detalhes pelo telefone, mas tem a ver com uma nova denúncia. E envolve o Vinícius. Meu estômago virou. Peguei as chaves, avisei a coordenação do projeto que estaria ausente e fui direto para a delegacia. Quando cheguei, fui conduzida a uma sala reservada. Karina me esperava com um semblante tenso, mas sereno. Recebemos uma denúncia anônima. Enviaram documentos que alegam que o Vinícius recebeu transferências em uma conta paralela nos últimos meses. As somas somam cerca de 2 milhões de reais. 2 milhões. A quantia que Reginaldo mencionava nos áudios. A quantia que ele havia prometido para corromper meu marido. Meu corpo paralisou. Isso não faz sentido. O Vinícius jamais aceitaria esse dinheiro. Ele denunciou tudo. Ele me defendeu até o fim. Karina assentiu. Eu sei. E por isso mesmo estou te mostrando primeiro. Os documentos são impressões de tela de supostas movimentações. Mas não vieram acompanhados de fontes bancárias oficiais. Estamos investigando a origem. Você já falou com ele? Ainda não. Quero ter certeza de que isso não é uma tentativa de derrubar vocês, ou de sabotar o projeto. Peguei os papéis. Os dados pareciam reais. Mas alguma coisa não batia. As datas das transferências coincidiram com um período em que Vinícius estava em viagem com uma equipe do projeto, e ele havia prestado contas com transparência de cada centavo. Mas mesmo com a razão me dizendo que aquilo era armação, a sombra da dúvida se instalou. Porque é assim que o trauma funciona. Mesmo quando você tem provas, o medo sempre sussurra: e se for verdade? Voltei para casa, onde Vinícius me esperava com um sorriso calmo, pronto para dividir comigo as boas notícias do dia. Eu não soube como começar. Apenas sentei no sofá, estendi os papéis e disse: a polícia recebeu isso. Ele olhou. A expressão dele não mudou. Leu cada página com atenção. Respirou fundo. Então é isso. A próxima cartada do Reginaldo. Ou de alguém que quer continuar o jogo dele. Você tem alguma ideia de onde veio isso? Não faço ideia. Mas se quiser, podemos ir juntos à delegacia. Agora mesmo. O modo como ele lidou com a situação me acalmou. A firmeza nos olhos dele. A ausência de desespero. A transparência. Na delegacia ele autorizou acesso total às suas contas. Deu senha de e-mail, histórico de transferências, CPF e tudo. Em 48 horas, a perícia concluiu. Os documentos haviam sido forjados.
A conta bancária era real, mas não estava em nome dele, e as transferências tinham sido simuladas a partir de uma interface gráfica falsa, estilo deepfake financeiro. Mas quem estava por trás disso? Foi aí que o nome surgiu, Isadora Moura, uma mulher que trabalhara na equipe de Reginaldo anos atrás e que havia sido demitida por envolvimento em corrupção. Ela havia sumido por um tempo, mas agora estava ligada a um grupo político radical que se opunha à presença de militares, especialmente mulheres, em cargos de liderança civil. Era uma revanche ideológica, um ataque para desacreditar. Mas falharam. Porque desta vez, eu estava preparada. Tínhamos credibilidade, equipe jurídica, apoio popular. E, principalmente, tínhamos a verdade. Na semana seguinte, Isadora foi detida por falsificação de documentos e tentativa de obstrução de justiça. A tentativa de destruir minha vida e a de Vinícius virou notícia. Mas dessa vez, a manchete era outra. Tentativa de sabotar veterana Larissa Montenegro é desmascarada. Projeto Raízes Fortes cresce ainda mais. Vi meu rosto estampado nos jornais, mas não senti vergonha, senti orgulho. Porque cada ataque só servia para revelar o quanto o que eu fazia era necessário. E quanto mais tentavam me derrubar, mais mulheres vinham até mim dizendo: é por você que continuo. Nessa noite Vinícius me chamou na varanda. Estava com um pequeno envelope nas mãos. O que é isso? Ele sorriu. Uma coisa que você deveria ter recebido há muito tempo. Abri o envelope. Lá dentro uma carta do exército enviada meses antes, mas que por algum erro administrativo, só agora chegava a mim. Era um reconhecimento oficial pelos serviços prestados durante a missão no Oriente Médio, e um convite para receber a Medalha Mérito de Honra em Brasília, no Palácio do Planalto. Chorei. Não pelo prêmio, mas porque, pela primeira vez, senti que a dor não tinha sido em vão. E o mais importante, eu não estava mais sozinha. Mas ainda havia um último desafio, o mais íntimo e delicado de todos, que eu teria que enfrentar. E nele, não bastaria coragem militar. Seria preciso abrir o coração de um jeito que eu nunca tinha feito antes. A cerimônia da medalha em Brasília foi um marco. Ao subir naquele palco e ouvir meu nome ecoar pelo Salão Nobre, cercada por oficiais, veteranos e representantes de diferentes setores do governo, me dei conta de algo profundo. Eu não era mais uma sombra de mim mesma tentando sobreviver ao caos. Eu era uma mulher que havia enfrentado guerras por dentro e por fora, e vencido. Mas como toda batalha real, havia feridas abertas que as medalhas não curavam. E uma delas continuava me incomodando como uma pedra no sapato. Meu pai. Desde a prisão de Reginaldo, ele havia desaparecido do noticiário e da minha vida. Nenhuma ligação. Nenhuma tentativa de contato. Mas no fundo, eu sabia que aquela ausência era apenas uma forma de fuga. Dele comigo, dele com ele mesmo, e principalmente com a verdade. Foi numa noite chuvosa de sexta-feira, já de volta a Porto Alegre, que o telefone finalmente tocou, número privado. Alô? Larissa, sou eu. Guilherme. Minha garganta travou. Era a primeira vez que ouvi aquela voz em mais de um ano. O que você quer? Eu estou internado. No hospital militar. Câncer. Pulmão. Estágio avançado. Silêncio. Não quero piedade. Ele continuou. Só achei que você deveria saber. Saber o quê? Que agora que a vida está te cobrando, você resolveu lembrar que tem uma filha? Você tem todo o direito de me odiar. Eu não vim pedir perdão, só queria dizer algumas coisas antes de ir. Respirei fundo, tudo dentro de mim dizia para desligar. Mas outra parte, talvez a mesma que um dia acreditou que ainda havia salvação na minha mãe, me impediu. Eu vou. No dia seguinte entrei no hospital com passos lentos, ele estava magro, pálido, ligado a máquinas que zumbiam baixinho no quarto. Ao me ver, sorriu com dificuldade. Você está bonita, forte. Coisas que não aprendi com você, respondi sem agressividade, apenas verdade. Ele assentiu. Eu fui fraco, Larissa, tão fraco quanto você foi forte. Quando percebi o que Reginaldo estava fazendo, já era tarde. Eu me tornei cúmplice por omissão. E depois, por covardia.
Você sabia do plano dele, da tentativa de compra, da manipulação da Vera? Não desde o início, mas depois juntei as peças. Vi os sinais, e mesmo assim, me calei. Aquela confissão doía mais do que qualquer grito, porque no fundo, parte de mim ainda esperava ouvir uma mentira reconfortante. Eu falhei como pai, eu deveria ter te protegido, não jogado você aos lobos. Me preocupei mais com cargos, status, aparência, e perdi tudo. Olhei para ele. Um homem à beira da morte, despido de títulos e máscaras. E agora, o que quer de mim? Nada, só que você saiba que me arrependo. E que tenho orgulho de você, mesmo que não mereça dizer isso. Ficamos em silêncio por alguns minutos, depois me levantei. Adeus, Guilherme. Não quer me chamar de pai? Olhei para ele uma última vez. Um pai não assiste sua filha ser destruída em silêncio. Saí do quarto com as mãos trêmulas, mas ao mesmo tempo, mais leve. Não porque ele havia dito o que eu queria ouvir, mas porque eu havia enfrentado aquela sombra. E vencido. Nos dias seguintes mergulhei no trabalho. As inscrições para o programa Raízes Fortes Jovem dobraram. E fui convidada para representar o Brasil em uma conferência internacional sobre reabilitação de veteranos e reintegração social. Na noite anterior à viagem, Vinícius preparou um jantar em casa, simples mas cheio de significado, lasanha vegetariana, vinho tinto e velas improvisadas. Amanhã você parte como representante do país, não é pouca coisa. É, quem diria, né? Sorri. Ele me olhou com calma. Com aquele olhar que conhecia meus silêncios melhor que minhas palavras. Eu te amo, Larissa. Eu sei, e eu também amo você. Ficamos alguns segundos em silêncio, até ele pegar uma caixinha do bolso. Eu sei que você não precisa de mais medalhas, nem de mais títulos, mas queria te entregar isso. Abri a caixinha. Dentro, um anel simples com uma pedra azul marinho, sem ostentação, só verdade. Eu não sei se você acredita em casamento depois de tudo, mas eu acredito em reconstrução, e quero fazer isso com você, sem pressa, sem pressão, mas com amor. Meus olhos marejaram. Não era sobre alianças, nem sobre cerimônias, era sobre tudo que havíamos superado juntos. Eu aceito. Nos abraçamos ali mesmo, não como quem fecha um ciclo, mas como quem abre um novo capítulo. Mas o destino, como sempre, ainda aguardava uma última curva no caminho. E ela viria de alguém que eu jamais esperei ver de novo. Alguém que não estava do outro lado da guerra, mas bem no centro dela. A viagem para a conferência internacional aconteceu em meio a uma mistura de nervosismo e orgulho. Representar o Brasil, minha história, e principalmente outras mulheres veteranas, era mais do que uma honra. Era uma missão pessoal. Foram dias intensos em Genebra, palestras, mesas redondas, entrevistas e painéis. Falei sobre os desafios emocionais do retorno à vida civil, sobre o machismo dentro e fora do quartel, sobre o abuso de poder que quase me destruiu, e sobre como transformei isso em ação social. Ao final do evento, recebi convites para parcerias com ONGs da Europa, apoio de uma fundação canadense e até um convite para escrever um livro sobre minha trajetória. Eu me sentia em um novo patamar, mas sem perder o chão. Eu era ainda a mesma Larissa, só que mais desperta, mais inteira. Mas ao desembarcar no Brasil, fui recebida por uma surpresa que me desestabilizou. Assim que saí do portão de desembarque, vi uma figura familiar esperando na área de recepção. Meu coração travou. Era Vera. Mais magra, com os cabelos tingidos de castanho escuro, vestida de forma discreta. Nenhum salto, nenhum batom vermelho, nenhuma arrogância visível. Apenas uma mulher. Oi, Larissa. O que você está fazendo aqui? Eu precisava falar com você. Só você. Já ouvi tudo o que tinha para ouvir de você. Por favor, 5 minutos. Olhei ao redor. Tentei ignorar a raiva antiga que ainda morava no meu peito, mas ela estava lá. Forte. Viva! Fala. Ela respirou fundo, como quem carregava o peso de um mundo inteiro. Eu perdi tudo, o Reginaldo sumiu, ninguém sabe onde ele está. Depois do escândalo, ninguém me contratou mais. Meus bens foram bloqueados, amigos, desapareceram. E,
Por mais que eu tenha te causado tanto, uma parte de mim sempre achou que no fim, eu teria como voltar atrás. Fiquei em silêncio. Não por falta de palavras, mas por excesso delas. Eu não vim pedir dinheiro, nem perdão, continuou. Vim te entregar isso. Ela estendeu um envelope. Um pouco amassado, selado com fita adesiva, peguei com desconfiança e abri. Lá dentro, havia uma carta escrita à mão. Reconheci a caligrafia de Reginaldo imediatamente. Vera, se você está lendo isso, é porque a coisa ficou feia, e se for mesmo o fim, que seja, mas pelo menos você precisa saber, nunca foi sobre Larissa, nunca foi sobre o Vinícius, sempre foi sobre Guilherme. Ele me prometeu mundos, me fez correr riscos, e depois me descartou. Ela foi só a peça mais vulnerável do jogo. Eu ataquei onde ele era mais fraco, a filha. Mas saiba que se eu cair, ele cai comigo. Está tudo no dossiê. Você sabe onde. Meus olhos queimavam. Eu achei isso escondido numa pasta do antigo escritório dele, depois que a polícia levou o resto. Tentei ignorar, tentei queimar, mas não consegui. Acho que foi a única coisa decente que consegui fazer em anos. E por que agora? Ela hesitou, os olhos cheios d'água. Porque você venceu, Larissa, não só sobre mim. Sobre tudo. Sobre o sistema, sobre a manipulação, sobre o silêncio. E eu queria ao menos uma vez, não terminar do lado errado da história. Houve uma pausa pesada, eu podia sentir a luta dentro dela. Mas também sentia que, naquele momento, pela primeira vez, ela estava despida da personagem que sempre interpretou. Obrigada por entregar, disse eu com a voz firme, mas isso não apaga o que você fez. Eu sei. Só, não queria morrer sendo a mulher que destruiu uma família. Mesmo que ninguém mais se importe, eu me importo. Agora. Ela se virou para ir embora. Mas antes de desaparecer na multidão do aeroporto, se virou e disse: E mesmo depois de tudo, você ainda é a filha que eu gostaria de ter tido coragem de criar. Fiquei ali parada por um tempo, o envelope nas mãos, o coração em transe. Naquela noite, Vinícius me esperava em casa com um jantar leve. Quando contei o que aconteceu, ele ouviu em silêncio. Depois, abrimos juntos o envelope novamente, tentando entender o que Reginaldo queria dizer com o dossiê. Havia uma indicação vaga de onde o material estaria escondido, onde tudo começou, antes de Brasília, antes dos planos, no sítio da infância, atrás do altar de pedra. O sítio da infância. Eu lembrava. Era uma propriedade antiga da família de Reginaldo herdada do avô, onde ele dizia que passava os verões. Uma vez ele nos levou lá, muito antes do casamento, e contou histórias sobre pescarias e fogueiras. Tinha um altar de pedra velho no meio do mato, que usavam como mesa improvisada. No dia seguinte pegamos o carro e fomos até o interior de Santa Catarina. A propriedade estava abandonada. O mato alto escondia quase tudo, mas o altar ainda estava lá, coberto de musgo e folhas. Cavamos com cuidado, e lá estava, uma caixa metálica, selada com fita industrial. Dentro documentos, gravações, fotos. E um pendrive. Tudo indicava um nível de corrupção tão profundo quanto pessoal. Contratos forjados, compra de votos, espionagem de militares e, principalmente, manipulação de processos disciplinares dentro do Exército. Muitos deles liderados por Guilherme Montenegro, meu próprio pai. Era o dossiê, a bomba que Reginaldo havia guardado como seguro caso fosse traído. E, agora, estava nas minhas mãos. Olhei para Vinícius. Isso pode derrubar muita gente. Mas também pode salvar muitos outros, ele respondeu. A escolha agora é sua. E naquele instante percebi. O poder que um dia usaram contra mim, agora estava comigo. Mas o que eu faria com ele? Isso definiria se minha história terminaria com justiça ou com vingança. Sentada à mesa da nossa sala, o pendrive ainda em mãos, eu senti o peso do mundo sobre os ombros. Era estranho pensar que depois de tudo, o poder real, aquele que move estruturas, derruba nomes e muda destinos, agora repousava ali, entre meus dedos. Um pequeno objeto capaz de libertar ou destruir. Passei a noite inteira revendo os arquivos. Vinícius, sempre ao meu lado, observava em silêncio enquanto eu navegava por vídeos gravados em reuniões informais, mensagens trocadas entre oficiais,
planilhas maquiadas e contratos com empresas fantasmas. A teia de corrupção era mais profunda do que qualquer coisa que eu imaginava, e meu pai estava no centro de tudo. Na manhã seguinte, com os olhos inchados e o corpo exausto, procurei Amélia, uma advogada que havia me ajudado durante a época em que denunciei o assédio. Ela era uma das poucas pessoas em quem eu confiava cegamente. Larissa, isso pode levar não só o Guilherme à prisão, mas uma rede inteira de militares, políticos e empresários. Você tem noção? Tenho, mas o que eu não sei é o que fazer com isso. Depende. Você quer justiça ou vingança? Aquela pergunta me perseguiu pelo resto do dia. Poderia expor tudo, ir à imprensa, causar um escândalo nacional, ou poderia entregar o material diretamente à promotoria militar e confiar na lentidão da justiça. Mas eu sabia que ambos os caminhos tinham riscos. Reginaldo estava foragido, Vera sumida, e meu pai, ainda que doente, era uma figura poderosa. Foi então que tomei uma decisão: eu não jogaria o jogo deles, não usaria a mesma tática de destruição pública e politicagem, faria do meu jeito. Marquei uma reunião com o procurador-geral militar, um homem íntegro conhecido por combater corrupção sistêmica. Entreguei o pendrive, os documentos e uma declaração minha, contando toda a verdade, inclusive minha relação pessoal com Guilherme Montenegro. Estou aqui como cidadã, como veterana, como filha. Mas principalmente, como alguém que cansou de ver o sistema proteger os mesmos de sempre. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei, assentiu. Vamos abrir uma investigação formal, mas você precisa se preparar, isso vai mexer com muita gente. Já mexeu, e eu não pretendo recuar. Voltei para casa com uma calma estranha no peito, como se, ao soltar aquele peso, eu tivesse feito as pazes com a Larissa que um dia precisou se calar. Vinícius me recebeu com um sorriso e um abraço demorado. Ele sabia, mais do que ninguém, o que aquela escolha significava. Nas semanas seguintes as coisas começaram a acontecer em silêncio. A mídia não sabia de nada. Mas dentro dos bastidores eu recebia atualizações discretas. Mandados sendo preparados, testemunhas sendo convocadas, documentos sendo cruzados. A verdade estava em movimento. Foi então que recebi uma ligação inesperada. Larissa Montenegro, aqui é do Hospital Militar, seu pai nos autorizou a entrar em contato. Ele quer te vereador. Fiquei imóvel por alguns segundos. Depois, respirei fundo. Tudo bem, eu vou. Cheguei ao hospital no fim da tarde. O céu estava nublado, e o ar parecia mais pesado. Encontrei Guilherme no mesmo quarto em que o vira da última vez, só que agora mais frágil, mais pálido, mais humano. Eu soube que você entregou o material. Sim. Eu imaginei, por isso pedi para te chamar. Silêncio. Eu não vou pedir para você retirar, seria inútil e errado. Olhei para ele, surpresa. Ele sorriu de leve. Você fez o que era certo, mesmo que fosse contra mim, eu mereço o que vier. Por que está dizendo isso agora? Porque, talvez seja a última vez que vamos nos vereador. E eu queria pelo menos olhar nos seus olhos e dizer, você foi melhor do que eu em todos os sentidos. Eu te desonrei como pai, você me honrou como filha. Não respondi de imediato, as lágrimas vieram silenciosas, sem que eu pedisse. Eu nunca precisei que você fosse perfeito, disse, só precisava que estivesse do meu lado quando importava. E falhei. Assente. Mas talvez, admitir isso já seja um começo. Ele estendeu a mão com dificuldade. Peguei. Por um instante não havia ali um general ou uma veterana. Só um pai e uma filha, tentando encontrar paz no fim de uma estrada cheia de escombros. 2 dias depois, ele faleceu. O enterro foi discreto. Nenhuma cerimônia pública, nenhum discurso. Apenas um caixão, algumas flores, e um punhado de memórias que não cabiam em palavras. Meses se passaram. O processo avançava. O nome de Guilherme foi mantido sob sigilo para preservar investigações maiores. Mas sua confissão em vídeo deixada em testamento ajudou a esclarecer diversos pontos e permitiu que outros envolvidos fossem responsabilizados. Foi sua última tentativa de reparar o irreparável. Quanto a mim, continuei minha jornada. Lancei meu livro Guerra Silenciosa: O que Ninguém Vê nas Trincheiras da Alma, que se tornou best-seller. Criei um instituto para acolher veteranas vítimas de abuso dentro das Forças Armadas. Fui homenageada no Senado.
e em casa, tudo estava em paz. Vinícius e eu planejávamos o casamento para o fim do ano, de forma simples, íntima. Sem máscaras, sem jogadas. Só nós, e o que construímos juntos. Certa noite, enquanto caminhávamos na praia, ele me disse: "Você percebeu? A mulher que um dia foi destruída por dentro, hoje é referência para milhares." Sorri. Acho que às vezes a gente precisa passar pela escuridão, para saber o quanto brilha por dentro. E naquele instante, sob o céu estrelado, entendi. Minha história não era sobre traição nem sobre dor. Era sobre transformação. Mas havia ainda um capítulo final a ser escrito. E esse era apenas meu. Se alguém tivesse me contado, anos atrás, que um dia minha história cruzaria fronteiras e inspiraria milhares de mulheres, eu teria duvidado. Na época, eu só queria sobreviver. Não sonhava com aplausos, nem reconhecimento. Queria apenas silêncio, cura e um pouco de paz depois de tanto caos. Mas a vida tem um jeito curioso de nos surpreender. Quando tudo parecia ruir, casamento, família, honra, eu fui forçada a me encarar no espelho e decidir quem eu queria ser, a vítima ou a mulher que reconstrói a própria história com as mãos cheias de cicatrizes. Foi essa decisão que mudou tudo. Depois da morte do meu pai e da entrega do dossiê à promotoria militar, minha vida não ficou mais fácil. Recebi ameaças veladas, e-mails anônimos, recados com tom intimidador. Mas eu sabia que não podia recuar. Não mais. Eu tinha caminhado demais, caído demais, perdido demais para aceitar viver com medo outra vez. Com o tempo, vieram os frutos. O Instituto Montenegro, que nasceu como uma ideia tímida rabiscada num caderno velho, se transformou em uma organização nacional. Ajudamos mulheres militares, esposas de soldados, agentes de segurança e até civis que enfrentam abuso institucional. Oferecemos apoio jurídico, psicológico, reabilitação profissional e, principalmente, um espaço de escuta sem julgamento. A primeira sede foi aberta em Curitiba, em um prédio simples doado por uma amiga que acreditava na causa. Depois, vieram unidades em São Paulo, Recife, Salvador e, por fim, Brasília. Não demorou muito para que outras veteranas se tornassem líderes regionais. Mulheres que antes estavam em silêncio, agora ocupavam espaços de liderança, faziam palestras, escreviam livros, dirigiam documentários. Era como se juntas estivéssemos criando uma nova geração de vozes, vozes que antes eram apagadas pelas hierarquias do medo. A mídia começou a prestar atenção, convites para entrevistas, participação em comissões no Congresso, homenagens em universidades. Minha história se espalhou. Eu, que por tanto tempo fui invisível até mesmo dentro da minha própria casa, agora era referência de coragem para outras tantas. Mas o que mais me emocionava não eram os holofotes, eram as cartas, centenas delas, de mulheres dizendo: "Foi lendo sobre você que eu consegui sair de casa com meus filhos. Você me ensinou que não é errado recomeçar depois de um trauma. Obrigada por mostrar que ser forte não significa ser insensível." Guardo todas elas em uma caixa, como se fossem medalhas silenciosas de guerra. Não há condecoração mais valiosa do que o impacto que se causa na vida de alguém. E então veio o inesperado. Vera, minha ex-sogra, reapareceu. Tinha se mudado para o interior de Minas Gerais, onde trabalhava como voluntária, em uma casa de acolhimento para dependentes químicos. Não pediu perdão, nem tentou justificar o passado. Mas me escreveu uma carta. Curta, direta, com uma única frase sublinhada. "Espero que, um dia, você entenda que eu fui mais fraca do que gostaria." Não respondi. Mas aceitei. Às vezes, o perdão não vem em forma de reconciliação, e sim de libertação interior. De parar de carregar dores que já não te pertencem. Quanto a Reginaldo, ele desapareceu. Literalmente. Há registros de que saiu do país usando documentos falsos. Outros dizem que foi apagado por saber demais. A verdade é que parei de procurar respostas. Algumas ausências são mais leves do que presenças tóxicas. Já meu pai, General Guilherme Montenegro, deixou mais do que papéis e confissões. Deixou uma herança simbólica. Um diário antigo dos tempos em que serviu na selva amazônica. Escrito à mão, com anotações rabiscadas, desenhos de mapas e até pequenos poemas. Nas últimas páginas, encontrei algo que me marcou profundamente.
A guerra mais difícil não foi contra o inimigo externo, mas contra aquilo que me impediu de amar sem rigidez. Minha filha merecia ternura, eu dei disciplina, e no fim entendo que falhei mais como pai do que como soldado. Chorei, pela dor que carreguei. Pelo amor que ele não soube demonstrar, e por entender, tardiamente, que até os pais mais duros também enfrentam suas próprias batalhas silenciosas. O tempo passou. Vinícius e eu finalmente nos casamos. À beira-mar ao pôr do sol. Sem grandes cerimônias. Só nós, alguns amigos verdadeiros, colegas do instituto, e mulheres que fizeram parte da minha jornada. Troquei votos simples, mas cheios de verdade. Prometo nunca mais esconder minhas dores. Prometo te escolher, mesmo nos dias difíceis. Prometo seguir te amando com leveza, porque já carregamos peso demais. Naquela noite, dançamos ao som de um quarteto de cordas tocando em frente, de Almir Sater. Cada nota era como um lembrete. Seguimos apesar das cicatrizes. Ou talvez por causa delas. Meses depois, descobri que estava grávida. Quando ouvi o coração do bebê pela primeira vez, no ultrassom, senti um silêncio profundo dentro de mim, não um vazio, mas um silêncio de paz. Como se, finalmente, meu corpo e minha alma estivessem no mesmo compasso. Pela primeira vez, em muito tempo, não havia medo, nem culpa. Apenas esperança. Hoje, escrevo essas palavras com minha filha nos braços. Sim, é uma menina. Demos o nome de Helena, que significa luz. E ela é exatamente isso, a luz depois de um longo túnel de dor. Olho para ela, e penso, tudo valeu a pena, cada lágrima, cada denúncia, cada não que ouvi, cada traição que me quebrou, porque tudo isso me trouxe até aqui. Minha história não é sobre uma sogra maldosa, nem sobre um marido traído, nem sobre corrupção ou escândalo militar. Minha história é sobre escolha. Escolhi não me calar. Escolhi não ser como eles. Escolhi recomeçar, mesmo quando parecia tarde demais. E se você está ouvindo isso agora, se chegou até aqui, saiba que sua história também pode mudar. Você não é o que fizeram com você. Você não é os erros que cometeu. Você é o que decide fazer com tudo isso. Seja como a Larissa que escolheu lutar. Que escolheu viver. Que escolheu amar outra vez. Porque, às vezes, tudo o que o mundo precisa para mudar é de uma mulher que descobre que não precisa de permissão para ser livre. Essa sou eu. Larissa Montenegro. Veterana, sobrevivente, mãe. E, finalmente, feliz. A seguir você terá mais 2 histórias incríveis na sua tela. Se você gostou desta, não vai querer perder essas? Basta clicar e conferir. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos.